integrante da equipe MCE, que é uma empresa de consultoria nas áreas de geração, transmissão, distribuição e também de comercialização de energia. E hoje eu vou apresentar para vocês um dos nossos produtos, o previsor de PLD. Bom, o previsor de PLD ele conta com 3 grandes etapas: a previsão de precipitação, previsão de vazão e cadeia de simulação, que eu vou apresentar a seguir. Nessa primeira etapa, nós precisamos entender alguns conceitos. Para a previsão de qualquer variável meteorológica, nós precisamos realizar a observação e coleta dos dados atmosféricos e oceânicos a partir do sensoriamento remoto e medições in situ. E no nosso caso, nós fizemos o recorte dessas variáveis meteorológicas obtidas para a América do Sul. E quais seriam essas variáveis? Pressão diária média ao nível do mar, precipitação acumulada diária, temperatura do ar média diária a 2 metros, umidade relativa média e radiação média diária. A partir disso, nós podemos partir para o próximo conceito, o de modelos climáticos. Os modelos climáticos eles têm como objetivo a simulação do comportamento atmosférico e das interações entre oceano, atmosfera e superfícies terrestres, através da modelagem de equações numéricas. E esses modelos climáticos eles se dividem ou se classificam em modelos climáticos globais e regionais. Os modelos climáticos globais eles simulam as características gerais da atmosfera em todo o planeta, enquanto os modelos regionais eles representam apenas uma área limitada, fornecendo informações mais detalhadas da atmosfera. E quais os modelos climáticos adotados pela MCE? O EITA 40, que é o modelo regional do CPTEC, com resolução horizontal de 40 km e 38 camadas verticais, e suas previsões são fornecidas 2 vezes ao dia, a 00 e 12 UTC. O GFS, que é um modelo global do NCEP-NOAA, que representa a precipitação por conjunto, com resolução espacial de 1 grau, e as previsões são fornecidas 4 vezes ao dia, a 00, 06, 12 e 18 UTC. E o GFS 25, um modelo global do NCEP-NOAA, com resolução espacial de 0,25 graus, e as previsões são fornecidas 2 vezes ao dia, a 00 e 12 UTC. A partir disso, nós podemos partir para uma etapa muito importante, que é a do nosso interesse, a previsão. Para isso, a gente precisa diferenciar a previsão de tempo da previsão de clima. A previsão de tempo ela está limitada em até 14 dias à frente, devido à natureza caótica da atmosfera. Já a previsão de clima, ela tem como objetivo a simulação dos fenômenos atmosféricos para períodos maiores, normalmente meses. E as etapas de previsão, elas consistem na obtenção das variáveis atmosféricas, como eu disse anteriormente, a etapa de análise, que é a criação de um conjunto com as variáveis meteorológicas com um espaçamento horizontal uniforme e fisicamente consistente que vão entrar nesses modelos climáticos. Previsão, que é a etapa onde são resolvidas as equações numéricas básicas que descrevem o comportamento da atmosfera em pontos de grade. E por fim, o pós-processamento, que é a construção dos mapas com as variáveis meteorológicas e posterior elaboração dos boletins de previsão de tempo ou de clima. A próxima etapa ela consiste na previsão de vazão, e para isso a gente precisa também entender alguns conceitos, como por exemplo de modelo hidrológico. Os modelos hidrológicos eles simulam os processos do ciclo hidrológico que ocorrem em uma bacia hidrográfica. E esses modelos eles podem ser classificados de acordo com diferentes critérios, tais como o tipo de relação entre as variáveis utilizadas, isto é, os modelos podem ser conceituais ou empíricos, eu vou explicar isso posteriormente. Os modelos conceituais, eles simulam os processos hidrológicos através de equações baseadas na relação de causa e efeito, também conhecidas como rainfall runoff. Nesse caso, nós utilizamos quais modelos hidrológicos conceituais? O MGB-IPH e o SMAP. Bom, o MGB-IPH ele representa os processos de transformação de chuva em vazão em grandes bacias, especialmente aquelas com área superior
a 10 mil quilômetros quadrados. A representação física das bacias hidrográficas ela é feita a partir da discretização em mini-bacias, que ainda são divididas em unidades de respostas hidrológicas, ou URHs, que são áreas com comportamento hidrológico similar. E a simulação desse processo hidrológico ela é dividida em 4 módulos, ou 4 algoritmos, que são balanço hídrico, evapotranspiração, que é baseada na equação de Feynman-Monteith, que representa diferentes tipos de vegetação, geração, interceptação, geração e propagação de escoamentos superficial, subsuperficial e subterrâneo, e propagação da vazão na rede de drenagem. E como o MGB foi aplicado pela NCE? Bom, nós fizemos a calibração manual e automática dos parâmetros do modelo, considerando um histórico de 2001 a 2015, com exceção da bacia do Xingu, cujos dados foram a partir de 1995. E a fonte de dados para esse processo de calibração foram diversas. Por exemplo, para vazão, nós utilizamos os postos fluviométricos da ANA e também as informações dos aproveitamentos sob controle do ONS. Já os dados climáticos de precipitação vieram das estações da ANA e do CENAME, para o caso da Bacia do Madeiro. Já para as demais variáveis meteorológicas, nós utilizamos dados do INEMET e do CENAME. E os modelos climáticos que alimentaram o MGB foram o ETA 40, GFS e GFS 25, como eu disse anteriormente. O próximo modelo é o SMAP, que também simula o processo de transformação de chuva em vazão nas bacias, e a sua modelagem original ela contava com a representação de 3 reservatórios: reservatório de solo, reservatório de superfície e reservatório subterrâneo. Mas, para a aplicação do SMAP nas bacias hidrográficas brasileiras, foram feitas algumas modificações, tais como a criação de um 4º reservatório, que é o reservatório de planície, e também adaptações metodológicas na precipitação, na evapotranspiração e no escoamento superficial. Hoje, o SMAP é o principal modelo de previsão de vazão adotado pelo ONS, abrangendo majoritariamente as bacias hidrográficas do sul e sudeste brasileiro. E o banco de dados utilizado para a construção e calibração do SMAP conta com informações de total diário de precipitação observada e prevista. No caso da precipitação prevista, é utilizada a combinação do ETA 40 com o GFS, totais climatológicos de evapotranspiração e vazão diária, média diária observada. E esses dados variavam conforme a disponibilidade nos postos fluviométricos e pluviométricos. E o processo de calibração do SMAP, ele conta com um período que varia conforme a disponibilidade dos dados, e o período de calibração do modelo, ele varia conforme a capacidade de abrangência do maior número de situações hidrológicas. E, considerando que o SMAP, então, não é calibrado para todas as bacias do SIM, como a gente resolveu esse problema? Nós fizemos a simulação das vazões dos demais aproveitamentos a partir de um modelo complementar, o MGB. Bom, o próximo tipo de classificação é o de modelo empírico. Nesse caso, os resultados eles são obtidos a partir de equações baseadas em estatísticas, não sendo então necessário a especificação explícita de equações que representem os processos do ciclo hidrológico. Como consequência disso, nós temos uma rapidez de elaboração, uma vez que não são necessários dados locais detalhados. Como exemplo de modelo empírico, nós temos as redes neurais. No caso das redes neurais, elas funcionam mediante a aprendizagem de padrões históricos através do mapeamento das variáveis de entrada e saída. E a arquitetura adotada foi a Multilayer Perceptron MLP, que é dividida em camadas. A Input Layer ela recebe as variáveis de entrada, as Hidden Layers elas recebem as variáveis da Input Layer e também nelas são aplicadas combinações lineares em cada um dos neurônios. E ao final aplica-se uma função não linear ou função de ativação. Por fim, na Output Layer aplica-se uma combinação linear final
para a obtenção da previsão. E as etapas de elaboração da RNA, ela consiste em treinamento, desenvolvimento e teste. Na etapa de treinamento, tem-se como objetivo a calibração dos parâmetros weights and biases, que são responsáveis pelas combinações lineares, com o objetivo de minimizar o erro da previsão. Na etapa de desenvolvimento, tem-se como objetivo a otimização dos hyperparameters da rede e, por fim, na etapa de teste, a validação dos resultados da previsão utilizando um conjunto de dados ainda não simulados. E como a MCE construiu as redes neurais? Bom, as RNAs elas foram desenvolvidas de forma individualizada, isto é, para cada um dos aproveitamentos ou usinas do SIM, utilizando um banco de dados de 2000 a 2018. Esse histórico do banco de dados ele foi dividido, isto é, o período entre 2000 a 2013 foi utilizado para a etapa de treinamento, 2014 a 2016 para desenvolvimento e 2017 a 2018 para a etapa de teste. E a fonte de dados para a construção da RNA foram diversas. Por exemplo, para a precipitação observada foram utilizados dados do Merge CPTEC. A previsão prevista retroativa teve dados do GFS Reforecast. E para vazão, os dados vieram dos aproveitamentos sob controle do NS. Por fim, nós temos o modelo combinado, ou ensemble, que na verdade é uma técnica de ponderação bayesiana que conta com a combinação de diferentes modelos hidrológicos. Para isso, é feita uma estimativa da distribuição dos pesos de cada um dos modelos hidrológicos com base no seu desempenho observado. E a aplicação ela foi feita individualizada para cada um dos aproveitamentos. O conjunto de dados de entrada foram as informações dos MGBs, com as suas variações, ETA 40, GFS e GFS 25, SMAP, com as suas variações também, e as redes neurais. Por fim, nós temos a etapa da cadeia de simulação. Esse processo é adotado pelo NS e pela CCE, então eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Por fim, nós temos cada uma dessas cadeias. Redes neurais, variações do MGB, variações do SMAP e o Ensemble MCE. Para cada uma dessas cadeias, vai ser realizada, então, a simulação do New Wave no Decomp, do qual nós teremos como resultado final a ENA e o PLD, por subsistema. Para maiores informações, acessem o site da marangoenergia.com.br. Lá vocês poderão ver mais informações sobre os nossos produtos.